Essa questão ela vai falar sobre os avanços da engenharia genética. E aí fala para a gente assinalar as proposições verdadeiras sobre a transgenia e suas aplicações com relação à saúde e ao meio ambiente. Primeira, então, os organismos transgênicos são aqueles que recebem segmentos de DNA da mesma espécie. Essa alternativa aqui, essa proposição, ela é falsa. A gente vai ter uma espécie, a princípio, que eu quero colocar uma característica nova que ela não tem, e aí eu vou pegar segmentos de DNA de outra espécie. Então, por isso que ela está errada. E aqui poderia ser uma ou mais espécies. Então, é falsa. Segunda, os genes alienígenas permitem ao organismo receptor produzir substâncias que nunca produziriam em condições naturais. Verdade. A partir do momento que eu coloco um trecho de DNA para uma determinada característica, essa espécie ela vai passar a ter ou produzir determinado fator ou vai passar a ter determinada característica que antes não tinha. Terceiro item, os alimentos transgênicos não representam nenhuma ameaça à saúde humana e por isso não necessitam ser testados em outras espécies antes de chegarem ao homem. Falso. Não se sabe quais esses efeitos. Na verdade, tem estudos que demonstram que a longo prazo podem ter prejuízos para a nossa saúde e para o meio ambiente. Então, ela é falso. Outra alternativa, a produção de insulina a partir da transferência de genes humanos para bactérias é uma das experiências bem-sucedidas da transgenia. Verdade, é aquele processo de transformação onde um trecho de DNA é inserido na bactéria e ela passa a replicar. Então, ela produz o hormônio insulina. Verdade. Cientistas interferem na evolução natural das espécies, alterando geneticamente animais e plantas. Verdade. Quando acontece essa manipulação genética, a gente altera a chamada seleção natural, que é a teoria de Darwin. A gente coloca uma característica que aquele indivíduo ele não teria. Última preposição, é fundamental o estabelecimento de limites por parte dos cientistas, como dos governantes, para que as manipulações genéticas não resultem em impactos ambientais irreversíveis. Verdade. Um exemplo aqui seria, eu modifico uma planta para ela ser resistente a um determinado tipo de lagarta. Então, quando vier a população de lagarta aqui, eu vou ter vários indivíduos. Eu vou ter indivíduos, eu vou sinalizar como 1 e indivíduos 2. O 1, ele vai morrer, porque essa planta ela foi modificada e ela vai matar. Só que, por exemplo, o 2, ele é resistente, então ele vai sobreviver aqui. E aí, nessa lavoura, eu vou passar a usar uma quantidade, uma dosagem maior, por exemplo, de herbicida. E aí, isso poderia contaminar solo e água. E isso traria prejuízos ambientais. Essa alternativa também ela é verdadeira.